Número 3. Essa questão foi do PET 1 do segundo ano de 2021, então vocês mesmos resolveram essa questão. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rota totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente... Então, olha, a situação tinha, um homem com um instrumento que estava registrando um ângulo de 60 graus. E ele afastou 50 metros do prédio. E agora o novo ângulo formado, que foi registrado pelo instrumento, foi de 45 graus. E pergunta, desta forma, o homem registrou a altura do prédio de aproximadamente... Qual que é a altura desse prédio, então? Aproximada. Podemos observar aqui que temos dois ângulos e podemos considerar dois triângulos retângulos aí. Um com ângulo de 60 graus e o outro com ângulo de 45 graus. Vamos só observar que a altura, ou seja, o cateto oposto a esses dois ângulos, é o mesmo, que é a altura do prédio. Porém, aqui, o cateto adjacente desses ângulos, esse cateto adjacente que a gente não conhece, vamos chamá-lo de X. E do segundo ângulo, a gente tem que esse cateto ou esse lado todo, O triângulo que contém um ângulo de 45 graus, o cateto adjacente vai daqui até aqui. Qual que é o valor? X mais 50. Então, vamos pensar. Qual que é a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Certo? Então, a primeira ideia aqui, a gente sabe que a gente está procurando a altura do prédio. E a gente tem cateto oposto e cateto adjacente para utilizar como informação. Então, a gente vai usar a tangente, Tangente de 60 graus. Cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é X. Qual que é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Isso é igual a H sobre x. Vamos multiplicar cruzado aqui. Ficou raiz de 3x igual a h. X é igual a h sobre raiz de 3. Só que a gente tem que racionalizar isso aqui, Vamos multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Qual que é o valor de x encontrado aqui agora? h raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto. A gente sabe que o x aqui, que foi melhor isolar o x vale h raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos para o segundo ângulo. Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é h, mais o cateto adjacente é x mais 50. Vamos deixar assim, eu não vou substituir x por essa expressão agora no momento, não, tá? Tangente de 45 graus é 1. Isso é igual a h sobre x mais 50. Então, aí, multiplicando o cruzado, nós temos x mais 50 é igual a h. Então, x é igual a h menos 50. Olha que interessante. Nós achamos um valor de x na segunda relação e um valor para x na primeira. Concorda que esses valores são iguais? X é igual a x, então h raiz de 3 sobre 3 tem que ser igual a h menos 50. Então, como a gente está procurando o valor de h, vamos deixá-lo no primeiro membro. H raiz de 3 sobre 3 menos h é igual a menos 50. Vamos tirar MMC para cancelar o denominador 3. Então, agora vai ficar h raiz de 3 sobre 3 menos... Todos os denominadores agora são 3. 3 dividido por 1, 3, vezes h, 3h. 3 dividido por 1, 3, vezes menos 50, dá menos 150. Todos os denominadores iguais, tirei o MMC, posso cancelar. Então, ficou h raiz de 3 menos 3h igual a menos 150. Esse h já vou colocar em evidência. Ficou raiz quadrada de 3 menos 3 igual a menos 150.
Esse raiz de 3 menos 3 vai passar dividindo, porque está multiplicando o h. Então, ficou h é igual a menos 150 dividido por raiz de 3 menos 3. Existe uma raiz no denominador. O que a gente tem que fazer? Racionalizar. Então, a gente vai multiplicar por essa mesma expressão, mas trocando um sinal, colocar um sinal de mais. Então, ficou vezes raiz de 3 mais 3 sobre raiz de 3 mais 3. Qual que é o resultado que eu tenho aqui? Ó? Menos 150 vezes raiz de 3 mais 3. E quando eu multiplico esses dois, olha, é o produto da diferença pela soma de dois termos. Isso é igual à diferença de dois quadrados. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado, certo? Raiz de 3 ao quadrado, a gente pode cancelar aqui, vai ficar 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Vou ver se vai caber aqui embaixo. Então, h é igual a menos 150, que multiplica raiz de 3 mais 3, dividido por 3 menos 9. Então, ficou menos 150, que multiplica raiz de 3 mais 3, dividido por menos 6. Menos com menos mais, 150 dividido por 6 dá 25, que multiplica raiz de 3 mais 3. Bem, olha, a gente chegou nesse valor, certo? A gente pode deixar assim ou a gente pode multiplicar. Ó, 25 vezes raiz quadrada de 3 dá 25 raiz quadrada de 3 e 25 vezes 3 dá 75. Então, se eu quiser multiplicar, como que ficaria a resposta? 25 raiz de 3 mais 75. Me perdoem aí esse finalzinho, né, que ficou um pouquinho embolado, mas foi para tentar finalizar a expressão nesse mesmo slide, tá? Então, essa é a resposta, 25 raiz quadrada de 3 mais 75.